O funcionalismo é uma teoria adaptada para diferentes campos de conhecimento, como a filosofia, psicologia e antropologia. Seu principal objetivo é explicar à sociedade as ações coletivas e individuais a partir de casualidades, ou seja, de funções. Desta forma, a sociedade, o que se observa a partir desta teoria, é compreendida como um organismo composto por órgãos relacionados e com funções específicas. O fundador desta teoria, Emile Durkheim, foi um dos fundadores da sociologia. Seu interesse era compreender quais são os fatores que definem uma sociedade, ou seja, o que faz com que uma sociedade não seja apenas uma coleção de indivíduos. Por isso, ele estudou as estruturas que compõem uma sociedade, especialmente em nível macro. Outros autores que contribuíram para a teoria funcionalista foram Spencer, Parsons e Merton. Os teóricos funcionalistas compreendem a sociedade como cada parte da sociedade de acordo com a sua função, para que esta estabilidade da sociedade como um todo. Esta visão é, portanto, sistêmica, observando quais os fatores que unem as diferentes partes que compõem a sociedade, formando um grande sistema, como uma máquina e suas diferentes peças e engrenagens. De acordo com essa perspectiva, especialmente durkheimiana, as partes deste grande organismo não funcionam isoladamente. Elas foram desenhadas para funcionarem juntas, e quando uma delas deixa de funcionar adequadamente, todo o sistema sofrerá danos. Todas as partes dependem entre si. Essas partes podem ser compreendidas como as instituições, os grupos sociais e demais atores que formam a sociedade, como agências estatais e família. Mas o que de fato faz com que todas as partes exerçam sua função? O consenso. É ele que garante a estabilidade social e os valores comuns de uma sociedade. É este modelo de análise que influenciou muitos estudos em diferentes momentos, mas especialmente trabalhos sobre cultura, instituições e participação social. Um dos métodos encontrados por Durkheim para compreender as diferentes funções de cada uma dessas partes que compõem a sociedade foi através do estudo das sociedades ditas primitivas. Segundo o autor, essas sociedades apresentavam uma composição mais simples e por isso seria mais simples observar o papel desempenhado por cada parte. Essa é a perspectiva adotada em sua obra As Formas Elementares da Vida Religiosa. Esta metodologia influenciou muito o campo de estudos da antropologia. Um dos seus principais autores, Bronisław Malinowski, buscava compreender as instituições sociais de uma perspectiva universalista. O funcionalismo de Malinowski inspirou muitos trabalhos e inaugurou novos campos de estudos e metodologias. Ele enfatizava a importância de estudos sobre o comportamento social e as relações sociais em seu contexto cultural concreto, estabelecendo um novo paradigma metodológico, que substituía o método histórico especulativo pela etnografia baseada na observação participante. O funcionalismo foi importante para refutar ideias com o evolucionismo e o difusionismo, que dominava a antropologia americana e britânica da época. Funcionalistas priorizavam a descoberta dos fatos, a existência material. A realidade dos eventos deveria ser encontrada em suas manifestações no presente. Por isso a importância do trabalho de campo e da observação participante. Essa teoria foi muito influente nos anos 60 e 70, porém sofreu muitas críticas, principalmente por não conseguir explicar a complexidade da sociedade e de seus atores. Para outros, como os teóricos marxistas, o funcionalismo produzia análises estáticas e conservadoras que não contribuíam para mudar o status quo. Bem, pessoal, com esta breve leitura, podemos destacar
algumas considerações importantes. Em síntese, de uma forma muito simplificada, podemos entender o funcionalismo como realmente a própria palavra nos transmite uma ideia muito simples de ser compreendida. Funcionalismo, aquilo que é funcional. Ou seja, como funciona, aqui no caso, uma sociedade. Podemos observar aqui e compreender que as engrenagens individuais de uma sociedade se acoplam, se juntam, formando uma única estrutura complexa. Por estas engrenagens podemos compreender família, religião, política, economia. Cada um desses fatores, cada um desses setores, aliás, terá uma função e funcionará para complementar a outra. Cada um desses aspectos entrará com sua função social para que juntos consigam fazer a sociedade caminhar, a sociedade funcionar, a sociedade evoluir. Logo, os interesses defendidos por esses setores devem corresponder ao objetivo o qual esta sociedade é regida. Logo, se nós temos uma sociedade capitalista, teremos uma política, uma economia e uma sociedade voltadas para esses objetivos capitalistas. Logo, a educação, a cultura e os ensinamentos familiares deverão obedecer a esse mesmo preceito, para que os setores se encaixem e funcionem de acordo com a precisão da sociedade a qual eles fazem parte. Muito bem, pessoal. Resumidamente, esta é a ideia a qual nos transmite o funcionalismo. Aproveitem a aula, estudem, façam suas anotações. Estaremos à disposição para qualquer esclarecimento. Boa aula a todos.